Vocês hoje vão ser os intercessores da palavra de Deus. Vocês vão ser os intercessores da palavra de Deus. Lembra da história de Josafá? Quando Josafá clamou a Deus e mandou os levitas se colocarem a melhor roupa e louvar a Deus. Hoje vai ser um culto dessa maneira, irmão Jesus. Se preocupa não. Fica tranquilo que vocês vão louvar com força nessa noite. Queridos, abra sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 16. Isso. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 16. Quem achou, já vai dando glória a Deus. Maravilha. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Queridos, independente de ser santa ceia ou não, nós temos que ser sinceros e verdadeiros. Sejai as vossas palavras sim, sim e não, não. E passar disso é procedência maligna. Eu vou até subir aqui para fazer essa pergunta para a igreja. Escute bem o que eu vou dizer para você. Quem aqui dentre nós tem dúvidas do seu chamado? Pastor, eu tenho dúvida se de verdade eu fui chamado mesmo para fazer o que eu faço. Se tem alguém nessa noite, levanta a mão. Com sinceridade, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que tem alguma dúvida? A senhora tem dúvida, irmã? Amém, foi sincero. Tem mais alguém que tem dúvida do seu chamado? Tem mais alguém? Só uma irmã? Se você tem dúvida do seu chamado, foi sincero, isso mesmo, filho. A irmã também tem dúvida do seu chamado? Isso mesmo. Irmão, você tem que ser sincero. Eu no começo eu tive dúvida do meu chamado. Por que não? Mais alguém tem dúvida aqui do seu chamado? A irmã Catinha também tem dúvida? Amém. Quem mais tem dúvida do seu chamado? Seja sincero, irmãos. Você não está sendo sincero para mim nem para a igreja. Você está sendo sincera para o Senhor. E eu vou provar aqui que grandes homens de Deus tiveram dúvida do seu chamado. A irmã também tem dúvida. Amém. Eu sei que tem mais gente, irmão, mas talvez você esteja com vergonha. E nós não estamos aqui para constranger ninguém. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 16, que escrito assim está: quem vos ouve a vós, ouve a mim, e me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim, rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegre, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrem-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Agora, aí mesmo sentado, um dos irmãos, abra para mim aí, em Mateus 4, versículo 21. Mateus 4, versículo 21. Glória a Deus. E disse-lhes: bem porventura, Mateus 4, 21, pastor. Perdão. Amém. E adiantando-se dali viu outros dois irmãos,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou. Amém. Pode se assentar. Deixa eu ver. Queridos, olhem bem para mim, eu quero ser breve nessa noite. Jesus, numa certa feita, ele já havia escolhido os seus 12 apóstolos, e ele então toma uma decisão muito importante. Ele pegou 70 dos seus discípulos e fez de 2 em 2, fez um grupo de 35 missionários. Ele disse a esses missionários, de 2 em 2, dos 35 que deu os 70. E Jesus deu uma missão a eles. Disse a eles: olha, vocês vão às aldeias, vão caminhando e vão anunciando que é chegado o reino dos céus, de que a salvação que Deus havia prometido aos habitantes da terra dos viventes se iniciou. Jesus ordenou a eles que iam, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E eles então, meu irmão, por obediência e pelo andar com o Senhor, experiência que tiveram com Jesus, pastora Cláudia, eles foram com alegria, foram e começaram a anunciar o evangelho de salvação, começaram a clamar ao Deus Todo-Poderoso, começaram a anunciar que Jesus já estava entre nós e que o reino dos céus já tinha dado início conforme Deus havia assim concedido ao povo de Deus. Interessante, irmãos, que nós aprendemos, e eu tenho certeza de que vários irmãos aqui já ouviram, não só por mim, mas como pelo pastor Renato, pelo evangelista Pedro Henrique, pelos presbíteros Paulo, Ibson, Weber, pelo pastor Florisvaldo, pelas missionárias, por todos os irmãos aqui. Interessante, irmãos, de que nós nunca iremos ver Jesus errar nas suas escolhas. Como eu pedi ao pastor Renato que lesse em Mateus capítulo 4, versículo de número 21, Jesus havia chamado Pedro, Jesus havia chamado André, e Jesus passando chama também o apóstolo João, que diante de muitos é conhecido como o apóstolo do amor. E o que me acha interessante, irmãos, é que dentre os 12 apóstolos que Jesus chamou, 11 deles eram galileus. A cidade da Galileia, irmão, era uma cidade muito simples, era uma cidade muito humilde, era uma cidade de que ninguém esperava nada dela. E Jesus, dentre os 12, chamou 11 galileus, com exceção de Judas Iscariote, que parece que ele era um zelote, né? Então Judas não veio da região da Galileia. E dava a se entender, irmãos, que da Galileia não ia surgir nada. Era uma terra ruim, era um lugar que ninguém valorizava em nada. Mas Jesus, eu sempre digo aqui, já vou repetir para os irmãos mais uma vez, o Senhor sempre vai na contramão da humanidade. E Jesus chama ele, Jesus levanta os 12 começam a fazer a vontade do Senhor. João, na primeira pesca maravilhosa, praticamente um dos primeiros milagres que Jesus realizou, João estava no barco junto com Jesus. Eles pescaram a noite inteira anterior e não pegaram nada naquela noite. Pescaram e projeto sem Jesus, irmão, é sinal de que as coisas não vão dar certo, principalmente para cristão. Só que na manhã seguinte, Jesus entra na cidade e fala: olha, arruma o barco que nós vamos pescar. Vocês conhecem a história. Jesus entra com Pedro, Tiago e João dentro do barco e Jesus fala: ó, lança a rede. E quando eles lançam a rede com a voz e a ordenança de Jesus, o peso daquela pesca de manhã foi diferenciado das pescas anteriores. Porque uma coisa é você puxar uma rede vazia, e uma coisa é você puxar uma rede cheia de milagre. E eles naquela manhã puxaram uma rede cheia de milagre. João estava lá, João viu, João acompanhou.
Interessante, irmãos, que João, o apóstolo que tinha o hábito de declinar o seu ouvido, a sua cabeça no peito de Jesus, ele compartilhou, irmãos, os 3 anos do ministério de Jesus de milagre, do começo ao fim. Ele viu Jesus como um homem natural como nós. Ele acompanhou os milagres que Jesus realizou. E João também, infelizmente, irmão, ele teve a infelicidade de ver Jesus de uma forma em que eu creio que nenhum de nós aqui gostaríamos de ver. Abra um dos irmãos com a voz de trovão aí, a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 26. Então nós aprendemos que João viu Jesus como um ser humano. Jesus é mais bonito que eu, irmão, isso eu confesso. Ele é muito mais bonito que eu. E Jesus viu ele, irmã Adna, da forma corpórea como um homem natural. Só que no versículo 19 de João, no capítulo 19, no versículo 26, lê para nós aí, pastor Renato, por favor. Escute. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. O discípulo que a ele amava. Quem era esse discípulo, irmão? João. Quem? João. João viu Jesus, irmão, com o seu rosto deformado. João viu Jesus na cruz do Calvário. E Jesus disse para sua mãe biológica, Maria, disse: mulher, eis aí o teu filho. João então contempla Jesus como um homem natural. João contempla a face de Jesus crucificado sobre o madeiro. Mas João, mesmo vendo tudo isso, irmãos, olha que interessante que o Senhor me revelou durante essa semana. Jesus morre como morte de cruz. Isso foi numa sexta-feira. Num sábado, sabe o que Pedro e alguns discípulos, inclusive João, foi fazer? Pescar. Bastou Jesus, pastor, ficar longe dos discípulos 1 dia e meio, porque na sexta Jesus ainda estava com ele. Mas passou a virar a noite, pastora Cláudia, no dia seguinte, bastou se afastar um pouquinho de Jesus. Sabe o que eles foram fazer? O que fazia anteriormente. Talvez gerou uma dúvida no ministério deles. Talvez eles podem ter dito assim: olha, talvez Jesus se enganou a meu respeito. Talvez por eu ser da Galileia, ser um pescador, ser um homem que não tem uma boa cultura, uma boa linguagem, uma boa caligrafia, uma boa educação, uma boa mente, talvez Jesus se enganou a meu respeito. Porque a esperança que eu tinha morreu e está enterrada. Só que, irmãos, quem te escolheu não erra. Quem te escolheu não falha. Quem te prometeu não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Eles mesmos tomando uma decisão que não era para tomar, Johnny, Jesus foi atrás deles. Eles pescaram a noite inteira novamente. E no domingo de manhã cedo, sabe o que aconteceu? Alguém está na praia andando, irmãos. Alguém está na praia andando. E eles pescando. Eu ouvi falar que dá aproximadamente da onde Jesus estava até o barco deles, aproximadamente uns 200 metros. Vocês vão entender que a distância não era muito longe, porque Jesus falou e eles ouviram no barco. Eles pescando lá e alguém está andando na praia. Mas esse alguém estava morto. Mas era o 3º dia. E ele havia dito que ele iria ressuscitar. Ele então disse: pegaram alguma coisa aí? Alguém respondeu: não pegamos nada. Ele então disse: ó, lança a rede do lado direito do barco. Eles lançaram a rede do lado direito do barco. E quando eles lançaram a rede do lado direito do barco, eles foram puxar aquela rede. O peso não era da rede
a qual eles haviam pescado a noite inteira. Uma coisa, irmão, é você puxar uma sacola vazia. Outra coisa é você puxar uma sacola carregada. Quando eles puxaram aquela rede, João, o que havia visto Jesus como um ser humano comum e como um Cristo crucificado, ele disse: ele voltou. Ele voltou. Quem está na praia me conhece, quem está na praia me chamou. Essa voz eu conheço porque o meu espírito começou a queimar. E quando a presença dele está no recinto, as lágrimas começam a rolar, a presença começa a subir, a alegria vai saltando de alegria, porque quando Jesus está, irmão, até a tristeza salta de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que você está aqui nessa noite? Porque quem te escolheu não falha, quem te escolheu não morre, quem te escolheu não morreu, quem te escolheu está aqui para te dizer: eu não te deixo, eu não te desamparo, eu sou o teu Senhor, e as promessas que eu tenho contigo vão se cumprir, querendo o inferno ou não, porque eu sou o Senhor. Estou assentado na festa de Deus, e se nessa noite for necessário, eu me coloco de pé e renovo a minha aliança com os meus servos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas escute, Jesus desceu à terra, pastor, com uma missão de unir o Criador com a criação. A aliança havia sido quebrada e ela precisava ser restaurada. E Jesus não podia viver sobre a terra dos viventes, presbítero Ibson, eternamente. Ele sabia que ele precisava retornar ao Pai, porque ele teve uma missão na terra e agora ele tinha uma outra missão nos céus. Qual é a missão dos céus, pastor? Preparar uma morada para quem for herdar lá. E eu sou o primeiro a entrar no céu. Quem é o segundo e quem é o terceiro nessa noite, em nome de Jesus? Pois bem, só que para Jesus ir para o céu e preparar o que precisava ser preparado, ele tinha que ter certeza de que a sua vinda aqui na terra, de que o seu período de 3 anos como o Filho de Deus iria dar resultado. Então ele escolhe os 70 e envia os 70. E quando ele envia os 70 que ele chamou, ele viu que o negócio deu certo. Ele viu que o projeto deu certo, evangelista Pedro Henrique. Porque eles saíram com tanta convicção, irmãos, dos chamados que eles tinham confirmado por Deus, que eles estavam cheios de convicção, presbítero Ibson. Eles tinham a certeza de quem estava enviando eles tinha poder sobre os céus e a terra, em nome de Jesus. Sabe o que me chama a atenção, Fábio? É que nessa missão aqui, Jesus não foi com eles. Jesus só enviou. Escute, talvez isso vai doer em alguém aqui, mas não se preocupa não. Tem remédio que é amargo, mas traz resultado. Você sabe quando você prova que verdadeiramente você tem intimidade com Deus? Longe da igreja. Quando em algumas situações é só você e Deus. Sabe aquelas oportunidades na escola, no trabalho, no casamento, como nós estamos aprendendo aqui, no namoro, dentro de casa, entre marido, mulher e filhos? É aí que você prova se verdadeiramente você vai trazer alegria para o Senhor ou se você vai trazer tristeza. Eu ouvi um sábio pastor uma vez trazer um relato de uma criança que diz assim: pastor, não dá para a gente morar aqui na igreja não? O pastor falou para o menino: por quê? Meu pai aqui é tão bonzinho, pastor. A minha mãe aqui é tão boazinha. Dentro de casa o senhor não sabe como eles são. Que tristeza para Jesus, né, irmãos? A
Aqui dentro, irmão, eu costumo dizer que é a coisa mais fácil do mundo ser crente. Aqui eu me arrumo, eu me produzo, eu prego, eu canto, eu louvo, eu conto meus testemunhos. Mas e fora da presença da igreja e dos irmãos? Como é a minha atitude lá fora? Como é a minha atitude na empresa? Como é a minha atitude na escola? Como é a minha atitude como marido, como esposa? Como é a minha atitude como obreiro? Como é a minha atitude como namorado? Como é a minha atitude como namorada? É um namoro santo ou um namoro de lavar roupa? Vai só esfregando de cima e embaixo? Como é, irmãos, a nossa vida longe, entre aspas, dos olhos do Senhor? Porque Ele ainda é onisciente, onipresente e Ele ainda tem essas três qualidades. Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele vê tudo. Aqui, irmãos, os 70 trouxeram ao Senhor alegria. E a alegria do Senhor é a nossa. Então eles estavam fortalecidos, convictos de que a chamada do Senhor tinha dado certo. Jesus então, ao ver, irmão, eles retornarem com alegria em vossos corações, em vossas almas, a autoridade desses homens e mulheres era tão grande que o diabo, irmão, não resistiu à autoridade e o projeto que Deus havia determinado para eles havia dado certo. Deu certo o projeto, evangelista Pedro Henrique. E quando o projeto dá certo, irmãos, o que faz o projeto, ele se alegra. Olha para mim aqui em nome de Jesus, olha para mim. Irmão, está cheio do Espírito Santo lá, olha aqui. Jesus falou assim: Pai, o projeto deu certo. Eu posso me ausentar dele, sabe por quê? Porque eles aprenderam a lição de casa. Eles aprenderam, Pai. Então agora eu posso retornar para os braços do Senhor, porque o projeto deu certo. Eu não fui com eles, Pai. Eu fui com eles só através do Teu Espírito Santo. Ô irmãos, a maior prova que nós podemos dar para o Senhor é que Ele te deu poder. Escute o que eu vou dizer aqui. Talvez para alguns isso até seja uma loucura ou um conto de fada. Interprete como você quiser interpretar. Mas vocês já perceberam? Eu sou um menino ainda, muito jovem ainda, mas eu me recordo que quando menor ainda, eu assisti alguns desenhos animados e eu vi aqueles personagens, irmão, soltar uns poderes assim. Quando aqueles poderes pegavam diante do inimigo, ele tombava na hora, caía. Corta um pouquinho isso aí, Jesus. Existia uma máquina, irmão, de videogame chamado Street Fighter. Tenho certeza que muitos barbados aqui jogou isso aqui. E tinha um personagem que chamava Ryu. Quando ele soltava aquele bolão, irmão, não tinha ninguém que resistia. Batia o peão, caía na hora. Morria. Olha, é isso mesmo. O Fábio também sabe. Falei, mas Jesus, poder? Como é que pode, camarada? Falei, não, senhor, não dá para entender poder. Eu preciso descobrir, senhor, que poder é esse? Irmãos, eu levei alguns anos pesquisando. Jesus me revelou. E eu vou compartilhar com vocês, porque eu não sou baú para guardar segredo. Jesus se alegra, Adna. Jesus se alegra, sabe por quê, filha? Você pode ter certeza do teu chamado, porque o Senhor te escolheu. Talvez não seja pregar, talvez o seu chamado é de louvar, e além disso, talvez o seu abraço, o seu sorriso, o seu dizer, Jesus te ama, isso traz alegria ao Senhor. Jesus então falou assim, Pai, o projeto deu certo.
Olha como eles voltaram. Os 70, Senhor, os 70, os 35, os 35 grupos de 2 em 2 que eu enviei, todos eles voltaram alegres, felizes, porque eles tomaram posse e convicção de que o chamado deles é certo e verdadeiro. É certo e verdadeiro, pastor Renato. Aí Jesus se alegra e fala assim: olha, Pai, já que o projeto aqui deu certo, eu vou embora. Vai ter que se cumprir o que está dito. Eu vou ter que morrer na cruz do Calvário. Naquele grande dia eu vou dar o brado: está consumado, ou seja, está pago, Senhor. O povo não deve mais nada, porque o meu sangue é o preço da liberdade desse povo que me aceita como único e suficiente Salvador para todos sempre. Amém. Pois bem, Jesus parte, irmãos, aos céus de glória. Jesus ressuscita ao terceiro dia, fica mais 40 dias na terra dos viventes, dando a instrução de tudo que ele havia feito. Jesus sobe aos céus. Aí Jesus foi embora da terra dos viventes, irmãos. Aí ficaram os 11 apóstolos, os 70 e mais alguns. O número diminuiu, porque era 500, né, pastor? Diminuiu um pouquinho o número. Diminuiu um pouco o número. Mas numa certa feita eles tiveram uma ideia: olha, a gente não pode se conformar com a situação que nós estamos vivendo. O Senhor disse para nós que Ele iria enviar o Consolador. Ele prometeu para nós. E tudo que Jesus prometeu para nós no período em que Ele ficou aqui, Ele não falhou em nenhuma das suas promessas. Orar, pastor. Aí está lá os 120, lá no cenáculo, orando, clamando a Deus. A festa estava rolando lá de fora e os 120 orando a Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Uma reunião no céu. Deus gosta de reunião, irmãos. E a reunião que papai faz, eita, no final dessa reunião, irmão, a caneta de ouro canta e a anjo descendo na terra dos viventes, abençoando o crente para lá e para cá. E sabe o que eu estou sentindo? Que hoje no céu está tendo reunião. Papai está reunindo com o filho. Vai ter anjo com ordem para descer e abençoar a crente que tem certeza e convicção do teu chamado, em nome de Jesus. E a reunião dessa vez foi presidida pelo filho. Pai, o projeto deu certo. Está tudo preparado. Só que é o seguinte: os meus amigos, os meus filhos, os teus servos não podem ficar longe da nossa companhia, da nossa presença. O Senhor não tem como descer mais sobre a terra. Eu acabei de cumprir a minha missão. Aí o Espírito Santo de Deus estava lá e falou assim: agora vai eu. O pai já fez a sua parte, o filho já fez a sua, então agora vou eu. Olha lá, irmãos, a reunião acaba, Jesus finaliza a reunião. Está fechado? Está fechado. Está batido o martelo? Está batido o martelo. Está lá os crentes. Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, como prometestes, o Senhor queria enviar o Consolador a cada um de nós. Nós ansiamos a tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Consolador. Venha trazer alegria, venha trazer esperança, venha
recursos, foi 3.000 almas, foi 5.000 almas, e de repente Pedro diz para João: João, vamos orar. João era... Eu gosto do João, viu? João, vamos orar? Vamos lá, João, vamos orar lá. João cheio do Espírito Santo e Pedro também. Vamos orar. Não nem por tempo da repouso, tá um camarada lá. Uma esmola, por favor, me dê uma esmola. Dá uma esmola aí, me dê uma esmola. Ele olhou e falou assim: rapaz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, que está dentro de mim, é presente de papai, é poder enviado dos céus, e poder vem para solucionar. Isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Imediatamente, irmão, ele se levantou, se colocou de pé e estava glorificando a Deus. Jesus está lá no céu, pastor, junto com o Pai. Deu certo, Pai. O projeto deu certo, olha lá. O projeto deu certo, eles vão conseguir vencer sim. E quando vem incredulidade, o Consolador está lá. O Consolador está lá para ajudar eles. Agora se coloca de pé. Se coloca de pé e abre a sua Bíblia comigo aí em Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12. Eita, gosta de aprender o que é poder. Jesus revelou para mim. Lembra que eu falei para os irmãos? Aqueles personagens que parece que soltam os poderes, que são coisas impressionantes. O projeto deu certo, irmãos. Mas só restou um apóstolo, irmãos. Todos os 11 morreram. E morreram de uma forma assustadora, irmãos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns foram lançados de precipício. Alguns foram amarrados por mãos e pés de um lado do cavalo, outro amarrado de pé do lado de outro do cavalo. Bateram no cavalo para ir para a direita, o outro para ir para a esquerda, e a força tão grande que rasgaram os homens no meio. Foi dessa maneira. E se você quiser saber da morte dos apóstolos, pesquisa que você vai ver como é que foi. Mas restou um. Quem, pastor? Restou um. Quem você acha que restou, irmãos? Quem? O apóstolo do amor. Aquele que Jesus amava. Restou ele. Eu disse para a igreja que João viu Jesus como um homem natural. João também viu, como o pastor Renato leu para nós, Jesus com o seu corpo, com o seu rosto e o seu corpo todo arrebentado. Mas faltava João ver Jesus da forma que eu e você iremos ver em breve, em nome de Jesus. Como que é, pastor? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12. Está escrito assim: João aqui, irmão, estava exilado numa ilha chamada Pátimos. Por quê? Porque ele não parou de fazer a obra de Deus. E numa certa feita, Domiciliano, o homem que foi gerado nos quintos dos infernos, colocou um edital e falou assim: quem pregar o evangelho eu vou matar num tacho de azeite fervendo em praça pública. Ele falou: não tenho nada a perder mesmo, só me resta o reino dos céus. João continuou pregando. Pegaram João. Domiciliano mandou ferver um tacho de azeite fervendo, estava borbulhando. Eu quero acreditar, pastor Renato, que ele fez uma escada, fez uma rampinha para chegar dentro do tambor de azeite fervendo. E ia ali um soldado pretoniano cutucando ele. E João subindo. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Subiu a escada. Agora faltava andar naquela pranchinha que ia cair dentro do azeite. E o soldado pretoniano cutucando ele. Vai, vai. E ele andando. Caminhando eu vou para Canaã. E o azeite borbulhando. Bom, água fervendo já é difícil, imaginou? Azeite pelando? Mas ele foi andando. Ele tinha convicção, irmão. Ele era o apóstolo do amor. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem tinha chamado ele. Mesmo que a sociedade havia discriminado, mas ele sabia que quem havia chamado ele iria dar vitória, poder,
dar o que ninguém jamais podia dar, em nome de Jesus. Ele foi caminhando, e agora chegou lá dentro. Sabe o que ele fez? Acabou a prancha, o azeite está ali. Ele olhou para trás e caiu dentro do azeite fervendo. O soldado, irmão, estava em cima, deve ter visto. Ficou estagnado. Domiciliano gritou: soldado pretoniano, está vendo alguma coisa? Soldado pretoniano, está vendo alguma coisa? O silêncio tomou conta da praça. Ninguém falava mais nada. O silêncio tomou conta da praça. Daqui a pouco ele pergunta mais uma vez: soldado pretoniano, está vendo alguma coisa? O silêncio se rompe com uma lança caindo de uma altura que eu não sei qual era a altura, caindo no chão, e um homem se prostrando em cima daquela pranchinha e dizendo: eu estou vendo João nadando, João nadando, João nadando e glorificando. Sabe por quê? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Pode te lançar no fogo, pode te lançar no azeite fervendo, pode querer te matar, mas quem te chamou para dar vida vai te conservar. Enquanto você glorificar e adorar o nome desse Deus que é fiel, e a tua vida em nome de Jesus. Não dá para matar esse homem, não dá para matar esse homem. E agora, o que era para calar, irmão, fez que a cidade inteira se rendesse aos pés do Senhor. Deus que salvou ele é maior do que o domiciliano. Eu vou me render a Jesus também, porque ele sim é fiel. Lançaram ele na ilha de Patmos, lugar sozinho, exilado. Irmãos, João aqui era um ser humano, era um homem como eu e você. Eu quero acreditar que nesse momento aqui João disse assim: ó, Senhor, sou o último, já estou velhinho, estou cansado, estou com dor da cabeça aos pés. É assim que eu vou morrer? Desse jeito? Ô Pai, nós somos amigos, conheço o Senhor, tem misericórdia, não deixa dessa maneira não. Quando João achou que estava tudo acabado, olha o que aconteceu, irmãos. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os seus pés como morto, e ele me pôs sobre mim, e a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o único, eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou, para todo sempre. Amém. Ei! Sabe quando você vai expulsar um demônio e você está cheio de Deus? É dessa maneira que o diabo olha para você e diz: com esse aí não dá não, com essa daí também não dá não. Então deixa eu te dizer uma coisa: quem te chamou foi o Senhor, quem te escolheu foi o Senhor. E esse poder que João viu nessa noite, ele habita dentro de você, ele habita dentro de você, ele habita dentro de você. E quando Satanás olhar para você, ao
Mas se você faz parte do 120, feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite aí. E diante dessa adoração do grupo de louvor, você vai dizer aí para você: Senhor, ainda que o diabo queira gerar dúvidas no meu coração, diante dessa palavra revelada, não foi só por mim, irmão, mas pelo Espírito Santo, eu tenho convicção, Senhor, de quem me chamou foi o Senhor. Eu sei, que quem me chamou foi o Senhor. E o que João viu habita dentro de mim. Então, Senhor, nessa noite eu te dou toda a liberdade para o Senhor manifestar a sua grandeza, o seu poder e a sua graça sobre a minha vida. Eu não mereço, Senhor, mas a tua graça me alcançou. Se foi a tua graça que me alcançou, eu vou começar a falar em línguas nessa noite. Eu vou resplandecer esse poder que habita dentro de mim. Mais um tempo do Espírito Santo. Mais um tempo do Espírito Santo. E nessa noite eu tenho um recado de Deus para você. Escolhida no Senhor. Vai adorando a Ele aí. Ei! Tu és o projeto que já deu certo. Em nome de Jesus. Meu Senhor.
começo, nós não queremos sair daqui da forma em que nós entramos, Pai. Por isso que nessa noite o Senhor acenda, venha trazer alegria, esperança, gozo e paz sobre a minha alma. Traga o refrigério, Senhor, pois eu anseio nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória. Não perca a oportunidade, irmão, adore a Ele. Ele está no meio dos irmãos nessa noite. Ele está entre nós. Bendito nas asas do seu amor. Oh, eterno Deus, aleluia. Esconda-me em ti. Glória a Deus. Esconda-me em ti nas asas do seu amor. Glória a Deus, adore a Ele nessa noite em espírito e em verdade, aleluia. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sim, Senhor, em Como eu nome amo de seu Jesus. nome. Santo Deus, aleluia. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Os olhos do Senhor contemplam nessa noite a tua igreja. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Glória a Ele. Como eu amo seu nome. Glória a Deus. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Glória a Deus, aleluia. Esse é o meu sonho. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu
Escute. Nós, enquanto habitarmos sobre a terra dos viventes, nós seremos seres humanos cheios de defeito. Somos assim, irmãos, a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas esse crente que essa noite está aí ao seu lado, irmãos, ele anseia ter esta mesma visão aqui em nome de Jesus. Talvez você não concorde com algumas qualidades ou alguns defeitos deles. É assim mesmo, irmão. Nem sempre a gente vai concordar com tudo. Mas esse Todo-Poderoso que João viu, escolheu ele. Escolheu ela. E quem pode revogar uma escolha do Senhor? Eu? Pastor Renato? Não. Então, irmãos, de uma coisa você saia daqui convicto nessa noite. Quem te escolheu foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. E contemplar essa visão aqui já não depende mais dele, mas depende de você. Porque João tinha tudo para dar errado. Só que o errado com Jesus dá certo. O errado com Jesus deu certo. Pastor, e depois que João viu tudo isso aí? Isso fica para uma outra mensagem. Coloque sua mão sobre o teu coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, a quem João contemplou e teve essa visão gloriosa. Eu procurei, Senhor, na minha limitação, na minha forma humana, pecaminosa, falar e descrever e ministrar tudo aquilo que o Senhor gerou em meu coração. Eu tenho certeza que faltou muita coisa, Senhor, mas o ingrediente que faltou é que o Espírito Santo acrescente na vida desse irmão e dessa irmã que está com a sua mão sobre o teu peito, tendo a convicção de que nessa noite a escolha do Senhor é certa, perfeita e agradável. Ajude-nos, ó Senhor, a chegarmos até o final, porque eu creio que está muito mais perto do que nós imaginamos. Ajude-nos, ó Senhor, a ser como os 70, que saíram, Senhor, longe da tua presença, mas fizeram tudo aquilo que o Senhor os ensinou. Que ao sairmos dessa porta, nós venhamos sair convictos, Senhor, de que as nossas atitudes vão trazer alegria para o Senhor. E quando o Senhor se alegra, nós nos fortalecemos para a glória de Deus. Pai, aleluia! Obrigado por esse dia tão maravilhoso. Obrigado por esse privilégio de estarmos reunidos e podermos participar do corpo e do sangue do Senhor. Da instrução, quando o Senhor deu aos apóstolos e deixou as igrejas, por intermédio do apóstolo Paulo, nos instruindo a participarmos da Santa Ceia até que o Senhor venha. Aqui, Senhor, é um ensaio para quando chegarmos no céu, a realidade ser verdadeira em nome de Jesus. Nos dê força, Senhor, nos dê graça. Abençoa a cada irmão e a cada irmã que nessa noite vai participar deste ato tão maravilhoso. Eu estou anunciando, Senhor, aos herdeiros do céu, aqueles que o Senhor preparou e deu a cada um dos teus filhos e filhas o direito de sermos herdeiros dos filhos do céu. Eis aqui, Senhor, os príncipes e as princesas que o Senhor constituiu. Eis aqui os filhos e as filhas do rei, ministros e ministras, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nos dê força, Pai, nos dê graça, e que a tua misericórdia continue alcançando a cada um de nós. É o que eu desejo do meu coração. Te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E os escolhidos, os herdeiros do céu, aplaudam o Senhor nessa noite.